Olá, bem-vindos ao canal Singular. O dia 9 de fevereiro está recheado de eventos e artistas que impactaram não só a história da música, mas sacudiram a cultura por muitas gerações. Para começar, nós destacamos a primeira aparição dos Beatles no Ed Sullivan Show, um famoso programa da TV americana. Gravado ao vivo em Nova York, naquele domingo, 9 de fevereiro de 1964, o programa foi assistido por mais de 73 milhões de telespectadores, uma das maiores audiências dos Estados Unidos. Para dar uma ideia do tamanho do evento, meia hora antes de entrar no ar, a banda recém-chegada de Londres recebeu um telegrama do próprio Elvis, dando boas-vindas aos rapazes e desejando sucesso para a turnê deles nos Estados Unidos. Nos 2 domingos seguintes, eles ainda voltariam ao programa, o que, diga-se de passagem, foi uma verdadeira cartada de mestre do empresário da banda, Brian Epstein. Quando Ed Sullivan fez o convite para que os Beatles fossem ao seu programa, o empresário aceitou e fez uma contraproposta. Diminuiu o cachê e agendou a presença da banda em 3 domingos consecutivos. Ali começava a Beatlemania. Na véspera do primeiro programa, a banda passou a tarde toda no estúdio de TV ensaiando o som e a marcação das câmeras. Ringo conta que se ainda hoje equipamento de som em programas de TV é ruim, naquela época era ainda pior. Então, naquele dia, na tentativa de melhorar o som, eles gravaram um ensaio e os engenheiros de som se desdobraram para deixar tudo no esquema. Daí eles saíram do estúdio e quando voltaram, todas as marcas que eles tinham feito tinham desaparecido. A turma da faxina tinha passado por lá e tinha limpado aquela bagunça, jogando fora todos os esforços da véspera. O que importa é que o show aconteceu e incendiou o país. Paul McCartney brinca que eles chegaram causando impacto mais pelo corte de cabelo do que pelas músicas. Os pais de família bem tentaram desligar a TV durante o programa, dizendo que eles eram ridículos, que usavam perucas, mas as mães e os filhos mantiveram a TV ligada. E muitos desses filhos, ainda hoje, 57 anos depois, ainda se lembram daquele domingo que mudou o mundo da música. Outras grandes audiências do programa do Ed Sullivan foram o próprio Elvis e as Supremes, grupo feminino que apareceu no nosso episódio de ontem. Mas antes de tudo isso, o rock já havia marcado seu espaço no programa em 1955, com a presença de Bill Haley e seus Cometas, e o grande sucesso Rock Around the Clock. Aquela foi a primeira vez que uma música de rock apareceu em cadeia nacional nos Estados Unidos. E por isso, o Bill Haley é considerado um dos pais do rock, uma espécie de véspera dos fenômenos Elvis Presley e Chuck Berry. Bill Haley nasceu em 1925 e faleceu em um dia 9 de fevereiro, em 1981. Ele e a sua banda estiveram no Brasil em 1958 e um dos seus shows lotou o ginásio do Clube Atlético Santista em São Paulo. Reuniu 10 mil jovens que foram ao delírio, como sempre acontece em shows de rock pelo mundo todo. Aquele show teve grande impacto, afinal, shows de grandes nomes da música internacional nem sempre foram uma rotina para os brasileiros. E por falar em impacto, houve uma brasileira, nascida em um dia 9 de fevereiro, que causou e ainda causa muitos impactos dentro e fora do país. Nascida em Portugal, Carmen Miranda chegou ao Brasil com apenas 1 ano de idade e foi tão importante para a música brasileira e para a cultura que em breve o canal Singular vai fazer um programa só com ela. Mas por hoje, dia de seu nascimento, fica o registro e a homenagem a essa grande cantora, atriz, bailarina, uma verdadeira revolução na música e no cinema, muito maior, muito mais brilhante que os figurinos que ela mesma inventava. Sempre elegante, criativa, inovadora, divertida, uma carreira incrível no Brasil e nos Estados Unidos, a primeira mulher sul-americana a ter suas mãos eternizadas na calçada da fama, a artista mais bem paga do seu tempo, a primeira grande cantora a se firmar profissionalmente no Brasil,
abrindo espaço para tudo o que aconteceu depois. Ela abriu espaço também para compositores brasileiros como Dorival Caymmi, que surgiu com a gravação O Que É Que a Baiana Tem, gravada por Carmen em 1939. Um dos compositores que ela mais gravou foi Ari Barroso, de quem era grande amiga. Ari Barroso, que nos deixou em 9 de fevereiro de 1964, compôs Aquarela do Brasil, Na Baixa do Sapateiro, No Tabuleiro da Baiana, todos grandes clássicos da música brasileira que até hoje fazem sucesso no mundo todo, na voz de Carmen Miranda. Uma outra figura feminina de grande impacto na música é Madonna, conhecida como a rainha do pop. No dia 9 de fevereiro de 1985, sua música Like a Virgin atingiu o número 1 das paradas de sucesso. Segundo o livro Guinness de Recordes Mundiais, Madonna é a artista feminina mais bem-sucedida de todos os tempos, com mais de 300 milhões de obras musicais vendidas no mundo todo. Mas, em 85, ela ainda não havia conquistado nada disso. Depois de ter lançado um primeiro disco em 83, com algumas músicas de sucesso como Holiday e Borderline, Madonna agora enfrentava o que músicos e artistas conhecem como a famosa síndrome do segundo disco. Era hora de descobrir se aquela menina do disco anterior faria mesmo uma carreira, ou seria mais uma artista de um único sucesso, como tantos outros. Pois o segundo disco, considerado pela própria Madonna como mais agressivo que o primeiro, com os hits Material Girl e Like a Virgin, foi um verdadeiro tiro. A faixa título atingiu o primeiro lugar em um dia 9 de fevereiro e ficou ali por 6 semanas consecutivas. Madonna queria um segundo disco que só tivesse grandes hits, e conseguiu. Foi o primeiro álbum de uma mulher a vender mais de 5 milhões de cópias nos Estados Unidos e ganhou o disco de diamante com mais de 20 milhões de cópias vendidas no mundo todo. O videoclipe de Like a Virgin também causou um grande impacto, abalando alguns grupos preocupados com a moral e os bons costumes, mas ela seguiu em frente. Depois de décadas de sucessos e polêmicas, até hoje, Madonna é considerada a rainha do pop. Uma outra figura feminina nascida no dia 9 de fevereiro é Carole King, cantora e compositora norte-americana que alcançou o primeiro lugar como compositora quando tinha apenas 17 anos com a música Will You Love Me Tomorrow. O seu disco de maior impacto, Tapestry, quando ela já estava chegando aos 30, é ainda hoje um dos mais vendidos de todos os tempos. E esse disco traz uma história bonita entre ela e James Taylor, amigos desde então. Enquanto ela estava gravando esse disco, no início da década de 70, uma de suas canções chamou a atenção do jovem cantor e compositor. Ele conta que ficou completamente hipnotizado ao ouvir aquela música e pediu a Carole que lhe ensinasse. Ela não só ensinou, como liberou a música dela para que ele a gravasse no disco dele, que seria e foi lançado antes do disco dela. E essa música era nada mais, nada menos que You've Got a Friend, que virou uma das marcas registradas do James Taylor. Um desprendimento e uma generosidade nem sempre comuns no mundo da música, que marcou a carreira e a amizade deles, e só aumenta o brilho de uma das mais bonitas e inspiradoras baladas de todos os tempos. Esse foi o Hoje na Música do dia 9 de fevereiro. Impactos do rock ao pop, passando pela música brasileira. Se você gostou, compartilha, dá uma curtida. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora, acompanhe os próximos episódios. Vai ser uma alegria ter a sua companhia. Um abraço e até a próxima!